bangueiros, bangaus e banguetes, como é que vocês estão? Esse aqui é o BangaCast, o podcast do Banga Café. Eu sou a Tairi. Estamos aqui no Banga Café, que é um afrocafé cultural que fica localizado aqui na Avenida Bernardino de Campos, 332, no Canal 2, em Santos. Se você não conhece, venha nos prestigiar, venha nas nossas rodas de conversa, venha tomar um café. E, inclusive, estamos tomando um café, eu e minha convidada, que já vamos apresentá-la. E antes disso, eu preciso dizer que vocês têm que ficar acostumados agora com surra de beleza. Porque, assim, eu vou entregar muita beleza nos próximos podcasts, porque simplesmente agora eu estou sendo vestida por Muvuca, ok? Quem não conhece Muvuca, além de prestar assessoria jurídica, também faz produção de moda, de grandes desfiles e também pra gente que precisa de um lookinho para ir em determinados eventos. Então a gente vai deixar aqui, ó, o arroba para vocês seguirem. E assim, um atendimento incrível. Tô me sentindo muito gata, inclusive estou resgatando aí a minha essência, né? Depois de maternidade, a coisa fica mais difícil. Então, a galera do Muvuca é perfeito, o acervo é incrível e vocês vão amar. E agora vamos falar na minha convidada, que já posso chamar de amiga, que o café me trouxe, que tudo. Hoje é papo de comadre, gente. Hoje é papo de comadre. Vai ser difícil falar pouco, mas vamos lá, né? Não é? É. Então, gente, hoje estou com Joyce Mendes, que é professora, consultora de moda. Bem-vinda, meu amor. Que prazer estar aqui hoje no podcast do Banga. Gente, tô me achando aqui ao lado dessa mulher maravilhosa. Amor, eu tive que caprichar hoje, porque realmente a garota, eu tô tendo esse mérito, não é mesmo? Somos, né? Dignas de verdadeiras rainhas, Amor, né? Que somos. Sobre isso. É sobre. Muito obrigada, Thay. Obrigada eu. É assim. E antes de começar, eu queria falar como a gente se conheceu. Ai, verdade. Porque foi aqui no café e a gata veio dar uma entrevista. E aí, ela simplesmente adentra esse café e eu fico... Que é a reação que ela causa, né? Assim, Foi mesmo. pelo simples fato de existir, não é mesmo? Não, e é muito interessante porque eu já tinha visto Banga, né, na rede social. Eu já conheci. E aí eu falei, nossa, quero ir nesse café. E aí, né, fazer a entrevista, a pessoa convidou pra vir, falei, vai ser uma oportunidade. Mas eu sou muito curiosa, já cheguei, parecia que a Thay era minha amiga. Ai, que lugar lindo! Nossa, que incrível! Super. E ali desenrolou todo o carinho. Sim. E uma verdade, porque é de mulher preta pra mulher preta. É sobre, né? A gente tem muitos assuntos em comum, né? Então, bora começar? E eu vou começar com uma pergunta que eu sempre faço, e eu adoro saber dessas histórias. Como é que foi sua revelação de mulher negra? Quando é que você descobriu... Quando é que você se descobriu uma mulher negra? Então, na infância. Que bom! Na infância. Não sei se essa é a palavra mais adequada, mas muito cedo eu pertencia a uma família de mulheres negras, né? Muitas mulheres negras. Então eu já vi as minhas tias ali se posicionando, ainda que sem consciência talvez política, mas em relação à nossa beleza, à nossa estética, o quanto nós somos lindas, né? O quanto nós somos potentes, então sempre se arrumando. Então, desde muito nova eu entendi que eu era uma criança negra. Só que eu também entendi que eu era invisibilizada. Olha que loucura, né? Então eu falo que eu venho de uma família que sempre potencializou essa beleza, competência e capacidade, apesar de ser uma família sem uma, talvez, consciência política desse ser negro dentro da sociedade. Então, ainda com alguns resquícios, né, desse racismo estrutural. Sim. E como é que foi a sua infância? Você se via em outras crianças que você convivia? Ou era a cota preta do rolê? Você alisou o cabelo? Você passou por esse processo? Como é que foi? Muito legal essa pergunta, porque eu fui uma criança negra
inicialmente, na minha infância, que eu vou falar assim, no período da educação infantil, não lembro muita coisa. Inclusive, eu tive uma experiência de ir numa loja de materiais, né, de escolares, e o cheiro do giz de cera me fez chorar. Isso foi, né, aquele... Falei, gente, por que que eu tô chorando? Isso eu tô falando de 3, 4 anos atrás. Recente. E eu não tenho lembrança da minha infância, além de chorar na porta da escola, que eu não queria entrar. E a rua da minha casa era de frente para a escola, então eu grudava num portão da escola, pequenininha, eu tenho essa lembrança. Eu tenho a lembrança da festa junina, que a gente, né, infelizmente, nunca é escolhida para dançar, né? Eu acho que isso é algo que às vezes a gente tem em comum, e quando a gente era escolhida, era geralmente por crianças PCD, que ninguém queria dançar também, e faziam aquela união, ou a professora dançava com a gente. Eu tenho essa lembrança. Eu tenho a lembrança da trança, aquele chapéu de trança que não dava na nossa cabeça por conta do nosso black, quando não dava tempo da tia fazer uma trança bonita e tal. Aquela coisa, né? Mãe trabalhando, 2 empregos. Então, a minha infância pequenininha, eu não tenho muita referência, e eu sei que foi dolorosa. Porque terapia já tentei, gente, mas ainda não cheguei nesse lugar. E a grande virada de chave foi com 11 para 12 anos. Né? Eu sempre falo do penteado da Gil da Banda Beijo. Eu sempre trago essa referência, porque foi meu start, assim. Que foi aqueles cabelinhos, tipo, a minha mãe chama de totó, exatamente. Totozinhos, eu fazia africano, fazia. Né? E eu pedi pra minha tia fazer esse penteado. Mas você alisava o cabelo ou não? Eu fazia permanente. Permanente. Eu era da linha do permanente. Né? E alisar o cabelo eu alisei já mais velha um pouco, porque eu colocava mega. E por conta da minha vivência no mundo do carnaval, né? Fui rainha de bateria da Vila Matias por 7 anos. Fui musa do Águia de Ouro 3 anos. Rainha do Carnaval de Santos 2010. A rainha não, desculpa. Princesa do Carnaval de Santos 2010 e 2012. Então, nesse período, o Mega fez parte da minha vida. E aí, alisar facilitava a colocação. Eu usei Mega liso, usei Mega cacheado, grandão. E aí, nesse período, eu alisei. Mas também passei pela transição. Né? Antes de chegar no Mega, eu já usava black, não era moda. Eu já usava o black. Né? E eu acho que é isso, tá? E a gente tem liberdade de fazer o que a gente quiser com o nosso cabelo. Exatamente. Nossa, a nossa beleza é diversa. Total. E eu acho que, ao mesmo tempo que nós mulheres negras, temos aspectos incomuns, nós somos diversas. Total. E isso tem que ser considerado. Então, eu transitei muito. Trança, mega, black. E o que é interessante é que eu sempre me senti linda, independente do cabelo que eu usei. Por que será? Porque a gente, né, a gente tem esse poder de ficar bem com tudo. É isso. Mas eu gosto também de chamar a atenção, quando você fala do alisamento, que eu acho importante, a gente ter um entendimento do porquê eu aliso. Né? Eu acho que a consciência racial, ela faz com que a gente entenda do porquê. Tem pessoas que não conhecem a textura do cabelo. Gente. Eu fui conhecer a textura do meu cabelo, eu tinha 14 anos, eu acho. Não, acho que ainda tava na transição. Então, fui conhecer mesmo depois de, sei lá, de 16 anos. Caramba! Porque eu achava que o meu cabelo era liso. Eu recebi a vida inteira minha mãe alisando meu cabelo, então eu não tinha noção. Aí, até o momento que eu tava eu era modelo, né? Eu tava numa seleção de modelos e o cara falou, por que você não assume seu cabelo? Aí eu falei, ué, gente, o que eu tenho que assumir? Não é assim meu cabelo liso? É louco. Aí foi que eu entendi que não era desse jeito, assim, muito louco. E a gente não tem noção da violência
que o racismo faz, que parece uma sutileza, né? Ah, meu cabelo, eu aliso. Ah, eu não gosto. Ah, é porque é mais prático. E tudo bem. Sim. Acho que você pode fazer do seu cabelo o que você quiser, mas entender a sua identidade. Total. Quem é você? Quando eu entendo a característica do meu cabelo, e eu tenho o direito de não gostar, mas o porquê que eu não gosto? É porque as pessoas não gostam? É reflexo do que as pessoas nos dizem. Porque às vezes você se acha bela, né? E aí a gente entra em autoestima, né? Vamos pensar em autoestima. Nossa, até autoestima, eu me acho linda, eu me acho potente. Mas a questão é quando eu saio fora do meu mundo, né? Fora do meu lugar seguro. Eu falo que minha família sempre potencializou isso, então era o meu ambiente seguro. Só que na escola, Você não era. eu era invisibilizado. Sim. Na escola, a professora, aspecto de carinho e atenção, não tinha, Sim. né? Aquele olhar de potencializar, não tinha. Os alunos tirando sarro, você andar na rua é a neguinha do cabelo tal. Então, a minha autoestima tá lá, mas a autoestima é uma construção social também, Total. né? Porque quando a gente fala de racismo estrutural, eu tenho a autoestima trabalhada. Como eu vou pro mundo? Aí no mundo, Como eu me blindo, né? como eu me blindo disso? Sim. É muito louco, né? Isso que eu ia falar, gente, que loucura, né? A gente se entende, a gente sabe como a gente é e se gosta, só que no mundo isso é invisibilizado. E aí, olha só quantas questões a gente traz, né? Júlio das Pretas, né? Não tem como. A gente fala de beleza, de potencializar, e a gente tem que ter um certo cuidado, porque às vezes a gente sabe que o desafio para a mulher é muito grande. Mas a gente não pode deixar de fazer esse recorte racial para a mulher preta, Opa! né? O desafio aumenta. Porque, vamos falar, para alguns estereótipos eurocêntricos, você já nasce bela, a sociedade já te enxerga bela, mesmo com os desafios de como se posicionar, da questão de equidade salarial, todas essas questões, essa questão da autoestima, e não que não a mulher branca ou não negra, ela não passe por algumas questões, mas a construção social já favorece. Sim. A mulher negra, A gente tá uns passos para trás. Exato. Sempre. Exato. E a gente que não lute não é mesmo? Exato. E tem dia que a gente cansa de lutar. Amor, a gente tá cansada o tempo todo agora. Vamos falar a verdade? Que a gente tá cansada, mas a gente não pode se dar o luxo, né? Exato. De abaixar a cabeça. E por isso que a gente resiste todos os dias, né? Sim. E quando que... Gente, esse café, ó, aqui, ó. Fala aí pra gente, o que você tá tomando hoje? Que é um mumu que não sei se tá mais quente, porque a gente já falou mais do que tudo. Gente, esse mumu é maravilhoso. A gente fala que é um carinhozinho na alma. É muito quentinho, doce de leite. Eu sou fã de doce de leite. Gente, eu sou fã do Banga, né? Desde a primeira vez que eu adentrei esse lugar. Ai, você é nossa... Sai daqui, sempre uma das nossas musas. incrível. E a gente precisa desses espaços de fortalecimento de identidade, de acolhimento, Total. de troca, e que nos fortalece para enfrentar o mundão lá fora. É isso. É isso. E me fala quando é que a sua identidade saltou pra fora e você conseguiu expressar quem você é no seu estilo. Nossa, muito legal isso. Eu acho que é importante. Eu me reconheci negra muito nova, dessa vivência que eu fui ridicularizada no pátio da escola com os totós, né? Aí da referência que eu tinha da Gil da banda Beijo, foi violento, mas foi insight. Fui notada. Vou usar tudo que é diferente.
Olha, você já fez o processo contrário. É isso. Visionária. E aí, inconscientemente, né? Uma Sim. criança. Uma criança. Mas eu acho que esse fortalecimento dentro de casa fez muita diferença. Ter minhas tias como referência, e eu entendia que eu era potente, né? Mas como romper essa invisibilidade? Foi sendo diferente, me conectando com o diferente. Então esse foi meu primeiro processo, usando coisas diferentes. Eu lembro da época da calça capri, que era curtinha, e eu pintava, eu rasgava, eu ia estilizando ali meus looks, sempre querendo chamar a atenção, porque é isso. A Joyce gosta de chamar a atenção, a Joyce gosta de se aparecer, a Joyce rompia a invisibilidade que feria ela. Sim. E eu lembro de falar para mim mesma, olha que louco, eu nunca mais vou passar invisível. Você conseguiu? E aí, esse processo de construção de identidade, ele passa por uns momentos, né? Porque são as fases da nossa vida. A partir desse momento, acho que com os 14 anos, eu fui rainha de uma banda no Guarujá. E aí eu entrei nesse mundo do carnaval, que foi o palco que me deu a visibilidade para reinar. E eu não posso deixar de considerar isso. É o palco para muitas mulheres negras. Tá aí a importância, né, de termos rainhas de baterias negras de dentro da comunidade, que trazem essa essência muito importante para a menina negra. E então aí eu parti para um estilo que explorava, trazia mais a sensualidade, né? Expunha mais o meu corpo, era dentro desse cenário. E é muito legal porque, ao mesmo tempo que tem esse aspecto tão positivo, a gente não pode deixar de citar que, infelizmente, a mulher negra às vezes é vista somente por esse viés. Exatamente. Que é o da hipersexualização da mulher negra, como se a mulher negra fosse um objeto de desejo. reflexo do processo de colonização. Sim. Né? Então, aquele pedaço, aquela objetificação que hoje a gente tem, é a questão, somos miscigenados, fruto de estupro, fruto de abuso. Então, não dá para romantizar esse rolê. E até isso a gente tem que ter cuidado, a gente sensualiza e aí é uma linha tênue para olhar para a gente Sim. de maneira como um objeto. Sim. Ai, tipo, será que eu não tô demais? Calma aí. Isso, até isso, para nós A gente mulheres tem que negras, pensar. é pensado, precisa ser, porque não somos pedaços de carne, né? Sim. E então eu passei por esse processo e aí eu tive outra virada de chave. Fiquei 7 anos no mundo do carnaval. Começou a me incomodar uma questão, porque eu sou professora e estava no mundo do carnaval também, rainha de bateria, fazia shows à noite com a escola de samba e tal. E as pessoas me viam como uma rainha de bateria, que é incrível, mas quando eu falava que eu era professora, aquilo era um choque. Porque aí a gente tem outro viés. A mulher negra intelectual, a mulher negra... Olha quantos recortes. Imagina poder ser, né? A gata sexualizada, mas ela pensa, nossa, que diferente, né? Não. Que estranho. Aí começam a te colocar numa caixa, né? Menina, vai dançar fora. E tá tudo bem, não é sobre isso, é sobre as pessoas, né? Já é aquele estereótipo. Sim. Reflexo também de racismo estrutural, determinando os espaços que a gente deve... A gente pode ser o que a gente quiser. A gente pode ser a rainha, a intelectual, tudo junto e misturado, tá tudo. E se eu quiser, eu também toco pandeiro. Isso! Eu posso tocar, fazer o que eu quiser. E então eu passei por esse processo e isso começou a me incomodar.
E aí já foi. E nesse processo você já usava estampas étnicas? Não. Nossa, muito legal Ou também. sim? Legal trazer isso. O turbante, ele surge em 2010, eu estava no carnaval, então ele passa a ser a minha coroa na frente da rainha de bateria. Eu trago essa referência afro-referenciada e eu preciso citar Michelle Mibon, uma referência aqui na cidade de Santos, de rainha de bateria, enfim, de dançarina, de bailarina negra. E ela começou a me vestir, eu comecei com o Marcelinho, que também foi uma referência, foi meu pai. E aquela coisa do luxo e tal. Mas é com a Mibon que eu trago essa referência, com a Michele também, que é uma referência de São Paulo, que trabalha, Michele Fernandes, trabalha com turbante, foi com ela que eu aprendi, eu era louca para aprender, e eu queria aprender como amarrar, eu tive uma oficina com ela e foi a partir daí que eu trago essa coroa na perspectiva na frente da bateria, eu passo a usar turbante. Luxo. Foi. E aí eu começo a trazer um pouco de estampa, um pouco da modelagem ampla e daquelas mangas esvoaçantes, mas ainda pouco. Timidamente. Porque o acesso também eu acho que era mais difícil. É isso que eu ia perguntar. Como é que onde que você achava? Era as muito peças? difícil. São Paulo, pedir em São Paulo. Às vezes você via alguma coisa, mas o investimento é alto. Não. E aí eu não tinha condições de investir. E aí quem é a Joyce nesse rolê depois da rainha? É Uma rainha. rainha de bateria. E aí as pessoas também só te enxergavam dessa forma. Olha, eu sou falante, né? Aqui bom. Só me enxergavam dessa forma. E aí eu queria romper. E aí quando eu saí em 2017, foi um processo que eu fui cuidar um pouco mais de mim, né? Fui casada, aquela coisa. Vem a pandemia. E aí, na pandemia, surgiu a Luminescência. E ela já deu spoiler agora. E conta como é que surgiu essa ideia mesmo. Uma necessidade pessoal. Fala primeiro sobre o que é o Luminescência, né? Sobre como funciona o projeto. E também essa questão, essa ideia de poder empoderar outras mulheres também, né? A partir do A partir da dor. do seu próprio empoderamento. A partir da dor. E é muito legal. A Iluminescência é a minha empresa, né? Que trabalha com a consultoria, com a venda de peças aí afro-referenciadas, turbantes. Estamos aí caminhando nesse processo com moda consciente, eu acho importante. E aí a Iluminescência junta tudo que a Joyce viveu nesse processo de construção. Porque com o desafio menina negra de comunidade que vai fazer faculdade com toda uma dificuldade, que se preocupa esteticamente, que é uma questão da violência racial, da gente ter que estar sempre bem arrumada, da gente sempre tem que estar bem vestida, da gente sempre fazer a mais. Então eu lembro da minha mãe de não sair com a canela russa, né? Criança branca que ali se sujou, é só uma criança brincando. A criança negra é uma criança largada, uma criança jogada. Então, da minha mãe se preocupar com isso, né? Minha mãe técnica de enfermagem hoje, né? Mais de 20 anos de profissão. A gente frequentava festa de médicos, eu lembro da preocupação de se arrumar. Eu não era aquela criança que podia brincar muito, que eu não podia me sujar, o cabelo não podia estar um fio fora do lugar. Então, essa preocupação estética que foi construída é reflexo, sim, né, da violência racial que a gente sofre, dessa preocupação, mas que eu usei também como um movimento de resistência para sobreviver nessa sociedade. Sim. Então, como eu me vestia? Brechó, que não era moda consciente, não é sobre o meio ambiente, não. Era o pobre que não tinha condições. Era sobre o que eu podia pagar. E o que eu podia pagar. Só que era no brechó, que era o meu espaço, era a minha brincadeira, né? Que eu encontrava peças diferentes. Lembra lá de romper visibilidade? E era ali.
Então, cardigan alongada, aquelas coisas, os blazer que era 400, 500 reais, eu não tinha dinheiro. E aquela... Era no brechó, peças diferentes no brechó, né? Então, a iluminescência, ela surge desse caminho. Na pandemia, eu passei por um processo pessoal, né? E como muitas mulheres, e é uma característica, infelizmente, né? Reflete na mulher negra, a questão do mioma. Em virtude do mioma, eu tive que retirar meu útero. Então, foi um processo da maternidade. E aí, eu estava casada e queria ser mãe. E aí, quando você não quer, é uma escolha ok, mas quando você não pode, o rolê é outro. Tô falando do gerar, né? Que a gente pode ser mãe, a gente pode adotar, eu acho super incrível. Mas foi nesse processo de dor, eu fiquei 3 meses numa cama, pandemia, ia voltar a trabalhar, e aí vem pandemia. Quem sou eu nesse rolê? E eu tô falando aqui de primeira mão pro Banga, porque essa questão, eu sempre falo que eu passo por um processo, mas nunca falei exatamente o que foi, mas foi esse processo da retirada do meu útero. Quem sou eu nesse rolê? E aí, muito mal, pandemia, a gente começa a fazer aqueles cursos, né? Sim. Todo mundo na internet bombando. E deparei com um curso tripé de imagem que falava sobre imagem. Eu falei, é pra mim, faço isso. Aí ela falava os nomes ali, ai, porque isso é identidade visual. Porque eu falei, faço isso, eu fiz isso a minha vida inteira. Aí comecei a estudar. Vou empreender, posso fortalecer outras mulheres negras. E ali eu comecei a construir imagem, identidade visual, potência, representatividade, referência. Ali eu falei, é isso que eu faço. Meu guarda-roupa, todo mundo perguntava, você se arruma tão rápido? Falei, porque eu conheci meu guarda-roupa. Porque pra mim, gata, pra eu chegar assim, amor, eu tenho que ir 1 hora antes, pelo menos? Não. Não, no meu guarda-roupa, né? Que é uma coisa um pouco menos organizada. Então, mas eu falo de organização, eu tô falando de guarda-roupa arrumadinho. Não, mas saber onde tá as coisas faz diferença. Saber o que você tem É o que faz diferença. Mas você já vai com uma coisa pré-concebida ou você vai Hoje dando uma olhada? eu uso muita estratégia em virtude da minha marca, da minha empresa, dos espaços que eu ando. Eu saio 7 da manhã e volto 11 da noite. Então, às vezes, eu tenho reunião, eu tenho happy hour, eu tenho a minha parte religiosa, tudo no mesmo dia. Como que tu faz esse rolê? Já saio 7 da manhã pronta para comunicar todas essas necessidades. Então, assim, é uma habilidade possível, iluminescência faz isso, né? A iluminescência tem esse propósito de ajudar mulheres a se encontrarem com a sua essência e facilitar nesse dia a dia. Porque a ação do vestido, Thay, ela é diária. Sim. Por que não usar com uma ferramenta potente, aliada do que eu desejo comunicar? Porque imagem é comunicação, é linguagem. Então, o que a rede social é? Essa imagem. E a gente foi criada e educada com uma imagem fake. Porque você se arruma para a festa. Sim. Você se arruma para o casamento. Eu me arrumo, essa roupa eu uso hoje, eu uso para trabalhar, eu uso... E isso é uma consciência. Sim. A roupa de domingo, né? A roupa... Eu fui criada com a minha mãe, a roupa de sair. Amor, eu sou assim até hoje. Sério? A roupa de domingo. Tem que ter roupa de domingo, tem que ter roupa de sair. Não dá pra usar roupa de sair em casa, entendeu? É complicado isso. Sabe por quê? Tá, e você deixa dinheiro armazenado dentro do seu Sim, guarda-roupa. Exatamente. Aí, sabe aquela história da bota que você deixou lá guardada e quando você põe Tá tudo descascado, assim. descascada? É isso, a roupa tá lá
E aí você... Esperando um grande evento pra poder usar. Mas o grande evento é hoje, amanhã você nem sabe se vai ter. Então, A gente tem o hoje, eu acredito que a gente tem o hoje, a gente tem o agora pra gente ser linda, maravilhosa pra gente. é isso. Porque a gente não vai se arrumar pra festa, pra quem te convidou. Eu me arrumo pra mim, pra fortalecer a minha identidade, pra potencializar as minhas qualidades e comunicar isso quando eu desço do meu prédio. É pra isso que eu me arrumo, é isso que eu faço. É no meu dia a dia. Então, até às vezes parece arrogante falar, tá? Mas é porque a gente não pode, né? Quando a gente tem uma autoestima, as pessoas arrogante, né? Então, não é sobre. Autoestima não é vaidade, autoestima não é arrogância. Autoestima é construção de verdade. Sim, eu não posso saber que eu sou linda, maravilhosa. Como eu vou saber quem eu sou? Sim. Não, tá, não. A gente precisa potencializar isso. E é o que eu faço no meu dia a dia. Eu sempre fiz, só que eu não sabia que isso era um negócio. Porque até nós, mulheres negras, para entendermos que o que a gente faz, que vou vender algumas coisas ali na escola, vou vender, é o nosso negócio, para fortalecer isso. Que a gente tem uma empresa que é um desafio. Total. Tamanha violência racial. Olha quantos atravessamentos nós, mulheres negras, vivenciamos no nosso dia a dia. Não, e falando em atravessamentos, me fala aí, me conta aí algumas pérolas, só pra gente ter um gostinho do que é ser Joyce no dia a dia. É desde o nossa, como você é exótica. O exótico eu amo. O exótico O exótico. é o elogio, é o máximo que eles podem elogiar a gente, né? Pra eles é o auge do tem o quem é você? Quem é você? Oi, tudo bem? Quem é você? Eu sou a Joyce? Não é que assim, parece que você, assim, sei lá, famosa, assim. Isso eu indo pegar o ônibus. Eu amo. 5 da manhã. E aí, algumas pessoas falam, poxa, mas estão te elogiando, né? Pô, você é famosa, estão vendo você como uma celebridade. E aí, é o cuidado que a gente tem que ter com esses elogios, né? Eu reconheço que esse elogio, na verdade, é o atravessamento na pessoa de como essa mulher negra tá tão empoderada, tão linda, tão... Como assim? É um incômodo, porque né? não é comum. É porque gera um incômodo, né? Incômodo. E aí a pessoa tem que falar, né? Aí a gente tem aqueles atravessamentos do... Eu fui puxada diversas vezes. Puxada? É assim. Oi? E eu olhar, me assustar, porque, né, você tá andando, tô indo pegar o ônibus, tô indo atravessar uma barra, tô andando na rua, e a pessoa para e fala, por que você usa isso? Ou coisa do demônio, se é coisa do estereótipo, né, da macumba, e aí a gente tem essas referências, né? Sempre colocando a gente em caixinhas. Por conta do uso do turbante, eu tenho desde uma violência que eu sofri no ônibus, de uma senhora puxar o meu cabelo. Eu tava com um aplique loiro, parecido com o seu, inclusive, e o turbante, mas o aplique pra fora, eu sentei, tô aqui mexendo no celular, e ela puxa no cabelo, me assusta, eu olho assim. Se a minha mãe fosse viva, ela ia puxar até a exar. Meu Deus do céu! E como é que reage, gente? E eu ainda, com alguns atravessamentos, eu paraliso. Eu paraliso com Eu tô com 38 anos, eu com alguns atravessamentos, eu choro. Sim. Embargo minha voz. Porque esse é o desafio. Sim. Diário. Então, ser uma mulher negra... Existir, né? Nessa sociedade, quando a gente decide que a gente vai colocar o pé fora de casa, levando quem a gente é, levando as nossas referências, a nossa ancestralidade, o que a gente acredita, só ser você mesmo. Só sendo a gente. Que loucura, né? É louco.
Ai, É louco. é cansativo, né? Que nem eu falei pra você. Nossa, eu acho que tem dias que eu ia querer sair toda de leg e camisetinha só pra não ter que ter que me explicar, sabe? Ter que dar explicação sobre a minha O tempo existência, porque é o tempo todo de questionamento. O tempo todo você é atravessada, né? Ainda mais quando a gente é decidida a se posicionar. Então, romper a invisibilidade também tem um preço. Tudo, né? O preço e Resistir. a delícia e a dificuldade de ser quem se é, né, gente? Sim. E na escola, tem esses atravessamentos ou a galera te vê como, meu Deus, uma deusa? Isso em relação a quê? Eu acho que os pais, né, talvez sejam Sabe um problema. Eu trabalho em comunidade, dou aula em comunidade, então eu acabo trazendo muito mais de Empoderamento. Ai, que delícia. E aí o nosso coração fica quentinho, Sim. né? Às vezes, por falta de letramento racial, alguns atravessamentos perpassam ali dentro da comunidade, mas é muito mais sobre aquela professora bonitona. Ai, que delícia. Aquela que é colorida, aquela que é alegre. Para os meus alunos, é aquele olhar de admiração até para a menina negra que é mais tímida, que ela olha como ela consegue se posicionar assim, né? Porque é difícil. Não, e a sua existência é questionada, né? Eu acho que também no lugar de, nossa, por que eu não posso ser assim também, né? E eu acho isso muito fantástico, porque a gente empodera sem saber, né? Sem saber. Só por ser quem se é. Você sabe que tem acontecido comigo uma coisa muito interessante? Eu faço a oficina de turbante, né? Sim, já faz o merchan, por favor. Vamos já fazer o merchan aí. Resplandeça, rainha, dia 26/7. Aqui no Banga, às 15 horas, onde nós teremos narrativas de rainhas africanas e afro-brasileiras, uma roda de acolhimento, uma roda de despertar da realeza que existe em você, porque somos, né? Reis e rainhas, realezas, estamos aqui, tá? Não viemos a passeio neste mundo. Não, não. Então, oficina de turbante, algumas amarrações, como combinar, peraí, eu vou usar essa estampa, como que eu faço? Eu sou mais discreta, qual é a possibilidade? É esse o momento. O Resplandeça, ele tem esse propósito de pegar, conectar essências, reconexão com o ancestral. E não sei qual é o momento que você está passando, mas como nós falamos aqui, os nossos desafios como mulheres negras são inúmeros. E o Resplandeça, ele vem para falar: ei, rainha, resplandece, ilumina. É isso. Tudo. E agora vamos já encerrando, que a gente falou um monte, né? Já vamos encerrar. Que rápido. Ai, foi uma delícia, meu amor. Então, mas assim, antes de encerrar, eu tenho aqui o meu momento de apresentadora chique com as minhas palavras. Então, eu vou dizer uma palavra e a primeira coisa que vier à sua cabeça você me diz. Meu Deus, que Ok? Preparada? Beleza. Essência. Empoderamento. Força. Identidade. Ah. Identidade é poder. Realeza. Joyce. Ai, gente. Realeza, preciso citar aqui a minha mãe. Linda. E antes de qualquer coisa, a Joyce só é a Joyce. Porque teve uma mulher que, diferente de mim, muito discreta. Minha mãe é uma mulher discreta que tem medo ainda de estar sabe? Do como falar. Eu vejo isso nela hoje. E hoje o orgulho que ela tem de mim
Ela é a minha releza, é a minha rainha, é a minha referência. E é isso, De né, poder. filha? Aí você termina fazendo todo mundo chorar. É No Brasil. É isso. Meu amor. A última pergunta. Tem a última pergunta, que é o quê? Bebida preferida do Banga Café? Ai, Mumu. Tá aqui, ó. Eu já falei até isso, não pode. Coloquei Mumu é preferido. Mas a gente tem um que, se você quer viver uma experiência extraordinária, Expresso Tônico. É. Eu falo sempre nele. A gata do Expresso Tônica. Muito obrigada, te amo, te celebro. Obrigada. Você é incrível, somos. Thay. Somos rainhas, somos incríveis, somos potências, somos iluminadas, somos essência. É isso. Ilumine-se e resplandeça. É isso, gente. A gente espera vocês no próximo. Aliás, a gente espera você no dia 26. E até o próximo BangaCast. Beijo.